Olá, vamos nesse momento falar sobre um assunto muito importante, como os demais, e o nosso assunto nesse momento é lúpus, os tipos de lúpus existentes e tudo o que a gente precisa saber sobre essa condição clínica. Então, o que vem a ser o lúpus, né? Vamos primeiro entender o que é. É uma doença inflamatória crônica. Ela é multissistêmica, ou seja, ela atinge vários sistemas do organismo do paciente. Tem uma natureza, ou seja, uma origem autoimune, e ela também tem uma causa ainda desconhecida. Então, a ciência ainda estuda a causa do lúpus, o que vem a causar o lúpus. Até porque doenças autoimunes ainda são estudadas, né? No lúpus existe a presença de vários autoanticorpos e o próprio sistema imune da pessoa ataca e destrói tecidos saudáveis do corpo. Então, em geral, cérebro, rins, pele, as articulações, os outros tecidos e órgãos vão mostrar sintomas dessa condição. A evolução do lúpus vai apresentar manifestações que vão ter fases ou períodos de remissão e períodos de exacerbação, que também significa um período de atividade. Então, quando o lúpus está em remissão, a pessoa quase não vai apresentar sintomas ou realmente não vai apresentar sintomas. E nos períodos de exacerbação, que são os períodos de atividade, o paciente vai apresentar sintomas em vários órgãos do seu corpo. Alguns estudos atualmente vão apontar que um conjunto de fatores pode desencadear o lúpus, como por exemplo, fatores genéticos, fatores hormonais, fatores ambientais, ou seja, ao redor daquele paciente, e também fatores infecciosos. Existem então, né, com esses estudos, essas pesquisas, fatores ou situações que vão provocar o surgimento dos sintomas do lúpus, né, que vão desencadear o lúpus. Quais são os principais, né, que a gente vê muito hoje em dia? O uso de medicamentos, como por exemplo, alguns antibióticos, alguns anticonvulsivantes, alguns antihipertensivos podem estar correlacionados ao lúpus. Quando dizemos podem estar, é porque ainda não existe uma certeza desse mecanismo. É algo que ainda está sendo estudado, né, para ver se realmente se confirma isso. Mas tudo indica que esses tipos de medicamento podem desencadear o lúpus. A luz solar. Expor-se ao sol e também à radiação ultravioleta sem a devida proteção, aquele protetor solar, né? E também em horários inadequados, que são aqueles horários mais perigosos, podem tanto desencadear quanto agravar, ou seja, piorar uma inflamação que já existe e que pode se tornar lúpus. Então, a exposição à luz solar e à radiação ultravioleta devem ser feitas em horários adequados e, mesmo em horários adequados, devem receber fotoproteção e também o uso de sombrinhas, de chapéus, enfim, não apenas o protetor solar. Porque se a pessoa se expõe num horário difícil, né, de maior incidência da luz solar, se ela já tiver uma lesão ali, ela vai só agravar aquela lesão. Ou então essa luz vai aumentar uma inflamação em algum órgão e essa inflamação pode se tornar o lúpus. Então, se a pessoa estiver, por exemplo, com uma inflamação nos pulmões, uma pleurite, por exemplo, essa inflamação vai só piorar por causa dessa exposição à luz solar ou à radiação ultravioleta. As infecções, elas podem iniciar ou podem provocar uma recaída
na doença que a pessoa já tem no seu organismo, né? Podendo ser um quadro leve ou um quadro grave. Então, as infecções podem dar início, ou seja, uma pessoa que nunca teve ali os sintomas do lúpus, ou então podem fazer com que aquele quadro de lúpus reapareça, né? Ou seja, uma recidiva, uma recaída, né? E esse quadro pode ser leve, sintomas leves, ou pode também ser um quadro grave. Quadro grave nós vamos ver a seguir logo mais sobre ele. Na questão da genética, em muitos casos, pessoas que vão portar o lúpus vão ter familiares com alguma doença autoimune ou com mais de uma doença autoimune, e nessas doenças autoimunes vão existir os complexos de histocompatibilidade. O que é isso? Nessas condições, moléculas ali existentes podem estar trabalhando, atuando na desordem, no desequilíbrio do sistema imune daquela pessoa. Isso é o complexo de histocompatibilidade. Alguns grupos étnicos vão estar mais predispostos para o surgimento do lúpus eritematoso sistêmico. Quais são esses grupos étnicos? Os afro-americanos e os hispânicos. Isso também ainda é estudado, mas não quer dizer que apenas esses grupos étnicos vão ter quadros de lúpus eritematoso sistêmico. Isso quer dizer que eles têm uma propensão maior a essa condição clínica. A radiação ultravioleta também vai provocar danos ou na pele da pessoa, né, lesões cutâneas, ou em algum órgão ou até mais de um órgão, assim como a luz solar. Vírus também podem provocar o surgimento do lúpus ou o agravamento daquele quadro que já existia e que estava controlado. Ele pode voltar, ou então, se ele estiver ativo, esse vírus pode agravar esse quadro que está ali em plena atividade lúpica. O estresse também é um fator importante, tanto o estresse emocional quanto o estresse físico. Ambos podem desencadear o lúpus ou também aumentar os sintomas se o lúpus estiver em atividade. Essa doença, ou seja, o lúpus, vai incidir com maior frequência em mulheres jovens que estão na sua fase reprodutiva, e a prevalência entre homens e mulheres é de 9 mulheres para um homem com lúpus. Então, a cada 9 mulheres com lúpus, um homem vai ter lúpus. Então, existe muito mais mulheres portadoras de lúpus do que homens. Isso também vai atingir qualquer etnia, não apenas os afro-americanos e os hispânicos. E também é importante nós observarmos o seguinte: durante a gravidez e durante o período da menstruação, os sintomas do lúpus podem estar mais intensos, mais exacerbados. Então, são períodos em que a portadora do lúpus eritematoso sistêmico, conhecido pela sigla LES, deve estar atenta, porque pode ser por causa do período fisiológico que ela está passando, ou pode ser realmente uma recaída do lúpus ou um agravamento daquele quadro que ela já conhecia, porque ela já sabia que era uma portadora dessa condição clínica. Então, nós temos o lúpus nessa condição, certo? E vamos ver a seguir várias informações muito importantes para que a gente possa entender o diagnóstico, o tratamento, como se comportar, como fazer o nosso estilo de vida diante dessa condição. Lembrando que não é uma doença fácil de ser diagnosticada, porque muitos sintomas do lúpus são parecidos com fibromialgia, por exemplo, com artrite reumatoide, por exemplo. Outros sintomas são parecidos com esclerose. Então, o diagnóstico do lúpus é um tanto
delicado. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!